Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert. Comigo, Matheus Gilbert, nessa sexta-feira, uma sexta-feira muito importante, pré-jogo do Vasco entre Corinthians e Vasco, amanhã no sábado, às 6h30 da tarde, no Itaqueirão, na Arena Itaquera, na Arena Corinthians, como vocês quiserem denominar melhor. O Vasco enfrenta um carrasco, que é o Corinthians em São Paulo. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo há um bom tempo. Vamos falar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, fique ligado. Vamos falar também sobre a decisão do BEP em vetar de forma oficial a partida entre Vasco e Flamengo, o clássico em São Januário. Isso eu vou explicar para vocês o que aconteceu, a nota do BEP, e também vou dizer a minha opinião sobre. Acho que a diretoria do Vasco não pode afinar por conta dessa decisão. Além disso, uma informação importante aqui nesse vídeo também. Vou explicar sobre uma possível negociação entre Puma Rodrigues, o lateral direito uruguaio do Vasco da Gama, do nosso Vasco, e o Internacional. Realmente existiu essa negociação? Existiu uma proposta do Inter por empréstimo desse jogador? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Então não saia do vídeo, assista até o final para que você possa ficar muito informado do que acontece no nosso Vascão. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui a todo mundo que me acompanha, todos os meus inscritos, 143 na verdade, inscritos até agora. Agradeço a confiança, o apoio e bora pra cima. Antes de mais nada, você que ainda não me conhece, se inscreva no meu canal. E você que me conhece, agora é pra você. Você me conhece, você gosta do meu canal, curte os meus conteúdos, compartilhe esse vídeo para mais pessoas aí. Se você tiver grupo de vascaínos, WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer rede social que seja, você compartilha esse vídeo aí e fala que é o melhor canal de Vasco do mundo. É isso mesmo que você escutou, do mundo. Aqui é só verdade e informações, como eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo para vocês, com uma informação importante ao final do vídeo sobre o lateral direito Puma Rodrigues, de forma exclusiva. Ele trazer detalhes sobre essa possível, entre aspas, negociação dele com o Internacional. Enfim, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe o seu like e comente, porque eu quero que vocês participem cada vez mais dos meus vídeos. Aperte o sino de notificação para que você possa ficar informado de tudo que eu postar aqui no canal. Vídeo, live, de forma exclusiva. Você vai receber notificação na telinha do seu celular. Assim como você recebe no WhatsApp quando chega alguma mensagem, o YouTube vai fazer a mesma coisa com os meus vídeos. Assim que eu mandar um vídeo para o YouTube, assim que eu postar um vídeo no YouTube, eu abrir uma live, você vai ficar por dentro e informado de tudo o que eu postar aqui no canal do Gilbert, o canal do Vascaíno. Pois bem, galera, vamos começar esse vídeo falando o mais importante. O Vasco enfrenta o Corinthians amanhã, às 6h30 da noite, na Arena Corinthians, em São Paulo. O Vasco que encara o Corinthians com um retrospecto muito negativo contra, né, o Vasco. O Vasco não vence o Corinthians há um bom tempo em São Paulo, se eu não me engano, posso estar equivocado. A última vitória do Vasco em cima do Corinthians foi em 2007 em São Paulo. Vou até conferir para vocês, porque aqui é assim, a gente confere de última hora, que não tem roteiro pronto, assim como fala meu amigo Nômade Raiz, que eu assisto muito o canal dele. O roteiro aqui a gente se cria, né? Vamos ver aqui. Tem bastante tempo, eu acho que foi em 2007, exatamente. A última vitória do Vasco sobre o Corinthians em São Paulo foi no dia 28 de novembro de 2007, onde muitos corintianos falam ou admitem que ter sido o jogo do rebaixamento, entre aspas, porque o Corinthians perde em casa para o Vasco, gol inclusive do cria do Vasco, Allan Kardec. Enfim, o Vasco enfrenta o Corinthians, o Vasco que vai para o jogo contra o Corinthians, entre aspas, com um empate, com um sabor de derrota, como foi contra o Melgar, mas o Vasco também pode poupar jogadores para o jogo contra o Corinthians. É isso mesmo que você escutou. O Vasco, quando foi para o Peru, quando foi para Arequipa, relacionou 27 jogadores, 27 ou 28 jogadores. Numa relação de um jogo, você só pode relacionar 23 jogadores.
E o Vasco relacionou 27. Por que isso? Porque o Vasco ia diretamente para São Paulo, lá para a Arena, para enfrentar o Corinthians, e obviamente precisaria, no caso, de um elenco, né? Porque o Vasco vai jogar em Arequipa, na altitude, vai cansar, e precisaria de mais jogadores para, quem sabe, poupá-los contra o Corinthians. Pois bem, o que eu consegui apurar é que muito provavelmente alguns jogadores serão poupados desse jogo contra o Corinthians, né? Alguns jogadores que têm um risco maior de lesão, que têm um histórico maior de lesão. Por exemplo, acho muito provável que um desses jogadores seja o Felipe Coutinho, que ele não jogue de início, no caso, vai para o jogo, será relacionado, mas que não jogue de início contra o Corinthians, para que seja preservado. Para quem não sabe, o Vasco tem uma sequência muito importante na próxima semana, um jogo na terça-feira contra o Porto Cabejo, em casa, onde o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer o Porto Cabejo em casa, e também o Sport em casa no próximo sábado, em que são 2 jogos em que o Vasco precisa vencer, para que tenha um pouco de ar para respirar nessa sequência muito pesada que o Vasco tem de 11 jogos em 33 dias. Enfim, o Vasco vai treinar hoje no CT do Palmeiras, e lá o técnico Fábio Carille muito provavelmente vai definir a escalação do jogo entre Corinthians e Vasco amanhã às 6h30, num sabadão, para você ficar ligado aí. E olha só, você que está acostumado a assistir o jogo pelo Premiere, pelo Sport TV, esse jogo vai ser exclusivo da Prime Video. Caso você não tenha, faça a inscrição, assine o seu plano na Prime Video. Eu não estou fazendo merchan do canal aqui não, mas é o jogo que o Vasco mas a Prime irá transmitir de forma exclusiva. Então é importante que você não perca o jogo do Vascão. Enfim, caso você tenha outros métodos de assistir esse jogo, veja também. Caso você goste de uma maneira melhor, né, mais oficial, uma qualidade melhor, você assina a Prime Video, porque vai passar de forma exclusiva. Não vai passar nem vai passar no Premiere, nem no Sport TV. Corinthians e Vasco, narração de Galvão Bueno e comentários de Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico de Vasco e de Corinthians. Enfim, sobre o jogo de amanhã, acho que já resumi um pouco. O Vasco enfrenta o Corinthians, deve poupar alguns atletas para uma semana que vem, que o Vasco vai ter de 2 jogos em casa, e vai ser muito importante 2 vitórias. E enfim, vamos esperar para ver o que acontece. E voltamos na próxima segunda para ver, se Deus quiser, com uma vitória. Vamos fazer o pós-jogo de uma vitória entre Corinthians e Vasco na Arena Itaquera. Enfim, sobre esse assunto, já me estendi demais, já falei um pouco do jogo, e agora vamos falar sobre a decisão do BEP. Isso mesmo, o BEP de forma oficial vetou a partida entre Vasco e Flamengo lá no estádio de São Januário. Inclusive vou ler a nota aqui para vocês, sobre a justificativa que o BEP deu por ter vetado o jogo de São Januário. Assim, uma justificativa, assim, na minha visão, inacreditável. Vamos lá. A assessoria de imprensa da CEPM informa que o comando do batalhão especializado em estádios, o BEP, se opôs ao pedido do Clube de Regatas do Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade, que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Essa foi a nota do BEP, onde eles negam, né, que o jogo Vasco e Flamengo possa ser realizado em São Januário, como uma justificativa de insegurança. Pois bem, vocês querem a minha opinião? Se o BEP é um órgão do Estado para dar segurança ao torcedor, é inacreditável que ele admita que não consiga dar segurança. O que o pessoal costuma dizer, é praticamente o Estado falido. O BEP faliu, não existe isso, o BEP falar que não consegue dar segurança no estádio de São Januário com capacidade para 20 mil torcedores, onde, sei lá, vai ter 1.000 torcedores do Flamengo, né? 1.000. Como é que você não consegue dar segurança para 1.000 pessoas? Entendeu? Afinal, Vasco e Flamengo em São Januário foram disputados 3 vezes nos últimos anos, 2016, 2017 e 2020, e nunca aconteceu uma briga mais forte entre torcidas. O que aconteceu em 2017 foi uma briga na própria torcida do Vasco, que queria invadir o gramado, uma idiotice que cometeram naquele momento, mas não teve nenhuma consequência para os torcedores do Flamengo. Obviamente, eles tiveram que ficar em São Januário por um bom período de tempo, até a torcida do Vasco evacuar do estádio. Mas não teve motivo nenhum, não teve uma briga
fora do estádio para que você não deixasse o Vasco disputar os clássicos em São Januário. Assim como é inacreditável o Vasco não poder disputar um clássico contra o Fluminense em São Januário, gente. O Vasco, sabe? O Vasco disputa os jogos contra Corinthians, contra Santos, contra São Paulo, que a rivalidade entre torcidas é ainda maior. Entendeu? Na minha visão, é praticamente o Estado falido, admitindo que está falido e que não consegue dar segurança para 1.000 torcedores do Flamengo. Enfim, é inacreditável e aqui vai minha opinião, na verdade. A diretoria do Vasco não pode afinar, não pode deixar que os desejos da dupla Fla-Flu, ou no caso do Flamengo e do governo do Estado do Rio de Janeiro, entre em ação para que esse jogo seja no Maracanã. Botou o pau na mesa, a expressão entre aspas, e segue com ele até o final. O Vasco não pode afinar de forma alguma para essa decisão esdrúxula do BEP, essa nota esdrúxula que não permite que o Vasco jogue em seu estádio os clássicos que são importantes. Ou seja, o Vasco tem 19 jogos para fazer em casa, mas vai fazer só 16, 15 porque não pode jogar em São Januário. Enfim, é inacreditável um campeonato desse, que a CBF ainda permita que isso aconteça. Pois bem, agora vamos para a parte mais importante da live. Ontem saiu uma notícia de colegas do Rio Grande do Sul que o Internacional estaria fazendo fez uma proposta pelo lateral direito Puma Rodrigues, né, o uruguaio Puma Rodrigues, reserva do Vasco, de vez em quando ainda atua como titular, um lateral que vai muito bem ofensivamente e deixa a desejar defensivamente. Pois bem, pude apurar que não existiu nenhuma proposta oficial do Internacional pelo jogador, seja por empréstimo ou em definitivo. O que aconteceu foi na janela passada uma consulta do Internacional por esse jogador. É um jogador que não recebeu nenhuma proposta oficial. Inclusive, o Vasco negocia de forma oficial para renovar o contrato do Puma Rodrigues, né? É um desejo do Vasco. O jogador também quer ficar no Rio de Janeiro, se adaptou ao Rio de Janeiro, gosta do Vasco, a família do jogador gosta muito, a mãe do jogador adora o Vasco, ele quer ficar no Rio de Janeiro, ele quer renovar com o Vasco e por isso o Vasco já iniciou até as tratativas para uma possível renovação de contrato com o lateral direito da seleção uruguaia, Puma Rodrigues. O Internacional não realizou nenhuma proposta de empréstimo até esse exato momento pelo jogador. Nenhuma proposta oficial de empréstimo. O que aconteceu foi na janela de transferências de janeiro, o Puma Rodrigues foi consultado pelo Inter, mas não passou disso. Não teve nenhum avanço nessa consulta oficial, né, sobre esse jogador, e o Vasco também não tem interesse em liberar o jogador por empréstimo, né? O Vasco tem interesse inclusive em renovar com esse jogador, até porque é um jogador importante para se ter no elenco, com composição, para ser titular. É um jogador que disputou a última Copa do Mundo, é muito bom jogador, um jogador que a torcida do Vasco gosta, e ele deve ficar no Vasco, deve renovar com o Vasco por mais um tempo. Não existe isso de internacional. Pois bem, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, agradeço a todos a participação aí, que vocês tenham um bom final de semana e que amanhã, no sábado, o Vasco consiga rasgar um pouco esse histórico negativo que tem contra o Corinthians na Arena Corinthians, lá em São Paulo, e que consiga um empate, uma vitória, enfim, um resultado positivo do Vasco lá em São Paulo. É isso, galera. Volto aqui na segunda-feira ou até no domingo, vou fazer um pós-jogo no caso de Vasco-Corinthians, de Corinthians e Vasco. Vou ver se eu posto no domingo ou na segunda, enfim. Volto depois do jogo e conto com a participação de vocês sempre. Comente aqui o que você achou desse vídeo, a opinião, o que você achou da preparação do Vasco, de poupar ou não jogadores para o jogo contra o Corinthians, sobre a questão do BEP ter vetado São Januário ou não, né? Você acha que foi certo, foi errado, você é a favor do Vasco jogar em São Januário? Eu dei minha opinião, deixa a sua aqui embaixo. E sobre uma possível saída de Puma Rodrigues, seja por Internacional, pro Inter ou para outra equipe. Você concorda? Você quer que ele fique? Quer que ele renove? Você acha de bom tom o Vasco negociar o jogador? Comente aqui embaixo o que você acha. E é isso, galera. Bom final de semana para vocês. Tamo junto e é nóis.